Bem, bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores desta conferência, desta interessante conferência, terem-me convidado para vir aqui falar um pouco sobre o meu trabalho e sobre as reflexões que tenho desenvolvido à volta da fotografia. E, portanto, no fundo, o que eu vou fazer é exatamente isso. Nos últimos anos, no âmbito do trabalho que desenvolvi para a série documental A PIDE Antes da PIDE, fiz uma intensa busca nos arquivos fotográficos que existem disponíveis, nos arquivos fotográficos portugueses, ou seja, nos dois mais importantes, aqueles que pelo menos têm uma certa linearidade temporal e que permitem uma abrangência mais profunda, como é o arquivo fotográfico do jornal O Século, que é aquele que nós temos disponível, temos disponíveis os álbuns, também o Arquivo Municipal de Lisboa Fotográfico, que também tem muitas imagens relativamente fáceis de consultar, mas fiz também uma pesquisa intensa noutros fundos, que talvez sejam mesmo os mais interessantes, de fundações e museus, por exemplo, os espólios privados da Fundação Mário Soares, que recebe muitos espólios de pessoas que foram protagonistas de casos no século XX, e agora o Museu do Aljube também está a receber muitas imagens. Este contacto intenso com um enorme acervo fotográfico permitiu-me desenvolver também uma série de questões à volta de alguns usos da fotografia, e aquilo que eu irei aqui tentar refletir com vocês é um pouco um desses usos, não é? O uso político da imagem. Portanto, eu vou enquadrar a conferência a partir de uma série de questões, não é? As questões que buscam entender a fotografia como arma política e procuram, sobretudo, refletir sobre os usos que lhe foram dados pela oposição, não é? A oposição política ao regime da ditadura militar e do Estado Novo. E, no fundo, as questões são estas. Porquê é que a oposição ao salazarismo não usou de forma constante e eficaz a fotografia como arma para atacar o regime? Que visões existiam na altura, estamos a falar dos anos 30, ou no período entre guerras, sobre a potência política das imagens? A oposição foi de alguma forma condicionada pela política das imagens desenvolvidas pelos homens da ditadura, que também tinham uma certa política de imagens, ou seja, uma política assente numa forte perseguição às imagens, naquilo que eu poderia chamar uma desmaginação da vida cotidiana, ou seja, uma forte repressão em relação às imagens que retratavam os acontecimentos cotidianos, os acontecimentos noticiosos, as tentativas de golpe, as prisões, e também uma tentativa, uma forte repressão para tornar invisíveis os rostos dos opositores ao regime. Isto, curiosamente, num tempo em que o próprio Estado Novo se apoiou fortemente na fotografia para construir os alicerces fortemente simbólicos e icónicos do salazarismo. Portanto, como entender este jogo ao mesmo tempo de sedução e medo que se desenvolveu no uso da imagem? E uma outra questão, como entender que parte dos fotógrafos conhecidos desse período tivesse alinhado mais com o regime e não com a oposição, se quisermos um pouco ao contrário daquilo que era a tendência europeia na altura, em que grande parte dos fotógrafos conhecidos tinha exatamente alinhado com a esquerda, por assim dizer, com os movimentos comunistas, e eu já falarei de alguns deles, não é? Aliás, ainda há pouco tempo realizou-se em França, no dia 25 de março, uma conferência que tinha exatamente este título, A Fotografia como Arma Política, em que o objetivo era exatamente tentar perceber e refletir o porquê do envolvimento dos fotógrafos nas estruturas políticas e culturais dos anos 30, não é? O que é algo que ainda hoje é relativamente desconhecido, porque isto porque se tem considerado que muitos desses fotógrafos, e falo, por exemplo, do Henri Cartier-Bresson, talvez o mais conhecido, mas do Claude Cahun, do Willy Ronis, do André Papillon, entre outros,
o seu trabalho, não é? Aqui temos, por exemplo, um dos exemplos de uma fotografia do Cartier-Bresson em Sevilha. Esta fotografia é de 1934. Tem-se entendido que esta fotografia é, sobretudo, uma fotografia de olhar humanista, que procura pensar a fotografia como arte, mas como arte documental, antecipando, por assim dizer, o olhar humanista e a celebração da massa e o otimismo das massas, que se tornou depois muito popular nos anos 40 e 50. E essa outra faceta, a faceta do envolvimento ou do engagement, como dizem os franceses, políticos, tem ficado muito esquecida das reflexões. E essa conferência procurava pensar exatamente sobre isso. E é um pouco sobre isso também que eu quero refletir a partir das questões que já vos apresentei. Com isto eu não quero, de alguma forma, deslocar, por assim dizer, a reflexão, retirá-la do olhar estético e virá-la agora para o olhar político, não é? Até porque este período é um período muito rico e contrastante para a cultura visual. Diria, para juntar as duas coisas, que este período é cruzado por aquilo que o Rancière chamaria uma estética policial, ou seja, algo que é atravessado pela tensão entre a ordem e a ruptura, não é? Ou seja, a ordem, que é o sentido que ele dá à lógica da arrumação policial, e a ruptura, que é exatamente a vertente estética, não é? Porque todo o olhar estético é um olhar de ruptura. Portanto, contextualizando um pouco este período, nós verificamos que o fotojornalismo teve sempre uma grande liberdade de trabalho nos anos da Primeira República e mesmo nos primeiros anos da ditadura, não é? Consegue fotografar todos os acontecimentos políticos mais interessantes, especialmente os atentados, não é? Nós vimos aqui a imagem de um atentado da Legião Vermelha, um dos últimos, não é? Fotografados com um despudor que mais tarde, durante o Estado Novo, seria praticamente impossível conseguir uma fotografia destas. As deportações políticas, por exemplo, não é? Temos aqui imagens das deportações logo a seguir a um golpe de Estado. Este espaço é onde é hoje o Jardim de Belém, onde fica o monumento aos descobrimentos, perto da Torre de Belém. Eram ali que os deportados eram embarcados, em miseráveis condições, alguns deles com uma malita, outros sem nada, não? E alguns que estavam mesmo aleijados, tinham sido feridos, eram levados desta maneira para o barco. Estas imagens são de 1927, 1928. Portanto, já havia censura, mas havia alguma liberdade para fotografar. Depois a censura começou a apertar o fotojornalismo e a castrar o cotidiano político e social português, especialmente o cotidiano noticioso, ou seja, as revoltas, as greves, as prisões. E a vida do povo foi desaparecendo aos poucos das páginas dos jornais. Nos primeiros 7 anos da ditadura militar, portanto, antes daquele período que é considerado do Estado Novo, com uma repressão política cada vez mais apertada, poder-se-ia pensar que a arma da fotografia era demasiado cara, trabalhosa e difícil de usar por uma oposição cada vez mais acossada e muito perseguida. Esta oposição teria, então, como único recurso a palavra de ordem usada nos panfletos e nos jornais clandestinos, como este, a verdade. Este jornal é de 1932, surgiu nos finais de 32, 33 e 34. Nesses panfletos e jornais clandestinos, as únicas imagens acessíveis seriam as da caricatura, mais fáceis de publicar, ou seja, seriam parcos os meios da oposição para conseguir furar o cerco e conseguir alguma visibilidade, especialmente através da fotografia, na sociedade portuguesa. Ora, quando agora investigamos e olhamos para aqueles anos com mais minúcia, o que verificamos é em grande parte o oposto desta ideia. As várias oposições, ou seja, a oposição reviralhista, os anarcossindicalistas e mesmo os comunistas, tiveram máquinas fotográficas à mão. Máquinas como esta, uma West Pocket Kodak, uma bela máquina,
puderam produzir fotos e documentar sem imagens, sem ser pela via do fotojornalismo. Tiveram, aliás, capacidade para produzir fotos em condições que os fotojornalistas não conseguiriam. Não é? Estamos aqui a ver dois exemplos de imagens. Esta é de 1928, 29, esta já de 34. Aquela é uma fotografia feita dentro da penitenciária de Lisboa, que ainda hoje existe como penitenciária. Esta é uma fotografia feita dentro das enormes celas do presídio da Fortaleza de São João Batista, na Ilha Terceira, que foi a primeira prisão política do Estado Novo, inaugurada em 1933. Já tinha sido usado como prisão política anteriormente, mas começou a ser usada de forma mais rotineira a partir de 33, até à inauguração do Tarrafal em 36. Portanto, eles tiraram fotos da prisão, como se vê, das deportações, dos exílios, e a partir dos anos 30, e com o aumento da repressão, no pós-revolta da Madeira e no pós-implantação da República em Espanha, os exilados passaram, aliás, a cumprir as penas em campos de concentração com péssimas condições. Portanto, eu gostaria de vos chamar a atenção para o acervo fotográfico da oposição, não é? Abundante, daquilo que se chama o período do reviralho, ou seja, num período que vai de 27, 28 até 33, e do qual se vão descobrindo novas fotos todos os anos, todos os dias, algumas delas tão recentes que eu próprio não as consegui integrar na minha série, mas que vou mostrar algumas aqui. A forma ardilosa como conseguiram as fotos, algumas extraordinárias, feitas dentro das celas da prisão, não é? Do aljube, como aquela ali à esquerda, e na Trafaria, significa que a câmara fotográfica não lhes era estranha nem inacessível. O que é estranho é tentar perceber qual a razão por que foram feitas estas fotos e o uso que lhes foi dado. Não foram usadas como arma política porque não foram publicadas nem em panfletos, nem em jornais clandestinos ou em jornais estrangeiros, onde podiam evitar o crivo da censura. Eu, aliás, só conheço 2 fotografias publicadas num jornal manuscrito de 1937, feito por jovens comunistas em Peniche. Não vos trouxe aqui a imagem, mas pronto, olhando para aquela série de acervo de jornais clandestinos e de panfletos, é muito raro encontrar uma fotografia e uma imagem. Parecia, para além das dificuldades técnicas em publicar, mas era possível afinal, parecia não haver para a oposição nestes tempos um entendimento da imagem como vestígio, ou seja, como prova inequívoca da denúncia, como passou a haver mais tarde, sobretudo nos anos 60 e nos anos 70. Apesar da expectativa de verdade ser completamente frustrada nas imagens, e já se tinha essa noção na altura, a intensa repressão levada a cabo pela censura e pela polícia política em relação às imagens devia-se ao facto de, para o regime pressentir nelas um perigo. Não é? Se não pressentisse nelas um perigo, não as perseguia da forma que perseguiu. E esse perigo só podia advir do potencial de denúncia, da crença de forte ideologização que as imagens conseguem, porque o seu discurso era sempre denso. Portanto, temos um regime que tem muito medo das imagens e que as persegue, e temos uma oposição que parece não acreditar nelas, no fundo. O estranho paradoxo é este. E, aliás, basta ver alguns exemplos da campanha dadaísta de John Heartfield ou de Helmut Herzfeld, que desde os anos 20 o slogan era precisamente "utilizem a fotografia como arma". Esta é uma série de imagens feitas contra o regime nazi na Alemanha em 1934. São imagens fortíssimas, como veem, não é mesmo de fotomontagem, tudo estaria acessível à fotografia. As fotomontagens de Heartfield pretendiam decompor a realidade para a retificar. Pretendiam, como pretende toda a fotografia como forma de denúncia, tornar esse mundo invisível visível pela primeira vez a um olho não armado. E, portanto, percebe-se perfeitamente que, nesta altura, a tensão política das imagens se joga no confronto entre a visibilidade e a invisibilidade. Algumas das fotos tiradas pelos oposicionistas, não se sabe bem como, não é? Para mim ainda são um mistério como é que eles conseguiram estas imagens, como é que elas foram feitas. Tinham um potencial para se tornar icónicas, mas até há bem pouco tempo nem sequer se conheciam, estiveram fechadas, ocultadas, esquecidas em arquivos pessoais. Esta é uma fotografia de um campo de concentração
não é? Apesar de ser aparentemente uma fotografia tirada um pouco à socapa, é uma fotografia extraordinária, não é? Muito, muito forte. Como pensava a imagem um preso ou um exilado que estava em situação pessoal e política difícil? Será que nunca pensou que a poderia usar como arma política? Este é o meu primeiro espanto. Porque, na maior parte dos casos, estes indivíduos tiram retratos. Estão na prisão, mas vestem os seus melhores fatos. Talvez alugados, alguns deles, não é? Parecem buscar, sobretudo, que as fotografias lhes devolvam uma certa dignidade pessoal posta em causa pela prisão. Esta é uma fotografia do parlatório do Aljube. É extraordinário perceber como é que ela foi tirada, não é? Estão os presos de um lado e estão as pessoas que vão visitar do outro. Parecem fotos destinadas ao circuito da intimidade, mensagens para a família, para as mulheres, para os filhos, para a memória da família nos álbuns pessoais. Por exemplo, como explicar esta foto que descobri há relativamente pouco tempo, em pose quase aristocrática, feita pelo reviralhista José Frederico Silveira da Costa, é do seu álbum pessoal, junto a uma janela do Aljube, dentro da cela, olhando para a Sé Catedral de Lisboa, com um livro na mão, enquanto espera pelo interrogatório da Polícia de Informações, não é? Ou estas fotos em Timor, em que os chamados perigosos bombistas da Legião Vermelha, que foram enviados para o mais terrível dos exílios, em Timor, não é? No outro lado do mundo, um sítio terrível na altura para qualquer deportado, porque isso poderia significar nunca mais regressar a Portugal, e muitos deles não regressaram, em que os chamados perigosos bombistas da Legião Vermelha parecem prósperos empresários vestidos de branco, imaculados. Eu acho muito curiosa a escolha que fizeram da cor. Eles estavam num sítio quente, numa região quente, mas escolheram vestir-se de branco, não é? Para receber, talvez a partir daí, uma certa ideia de imaculada, e gozando ostentar um nível de vida que não possuíam. Nesta foto à esquerda está Arnaldo Simões Januário, que acabaria por morrer no Tarrafal, acusado de bombista, e foi, aliás, o preso que foi para o Tarrafal que levou a maior pena, a mais pesada das condenações, 22 anos de prisão, por ter colocado uma bomba em Coimbra. Existem algumas exceções. Algumas fotos curiosas saem da matriz do retrato e mostram o cotidiano da prisão, mas são raras. Esta série de fotos pertence ao espólio do advogado Eliodoro Caldeira. Caldeira tem, curiosamente, o seu exílio praticamente todo reportado em imagens. Estas primeiras fotos são da prisão no Aljube. São imagens descontraídas de alegres momentos vividos na prisão, todas de boa qualidade e raras. Existem até imagens completamente invulgares dos presos a dormir, como é este caso. Está ali o Eliodoro de um lado a dormir e do outro lado um colega de cela. Depois, o exílio em Cabo Verde. Voltamos ao tal campo de concentração onde ele também esteve. Estas são as tais imagens do campo provisório na cidade da Praia. São as únicas que podemos identificar, talvez, como destinadas a denunciar, porque foram feitas ao longe, um pouco à socapa, sem enquadramento. Parecem feitas para denunciar as péssimas condições em que os detidos estão. Mas nas imagens seguintes, já no barco na viagem para a Ilha de São Nicolau, retoma-se a compostura e volta-se à pose do retrato familiar. Passa-se a mensagem, penso eu, nestas fotos, de que a prisão e o exílio, afinal, não são motivos de vergonha e estigmatização. E estas imagens revelam também que havia câmaras fotográficas com um potencial político enorme. O potencial político que fez o regime da ditadura determinar que as imagens eram perigosas e a construir todo um sistema de controle, de censura e proibição das imagens fotográficas. Aliás, é absolutamente notável a capacidade que a polícia política teve em fazer desaparecer as imagens. Só comparável àquilo que os militares conseguem fazer em tempo de guerra, não é? Pode-se dizer que havia a censura, mas mesmo o poder desmultiplicante da imagem é incontrolável mesmo para a censura e para a polícia, não é? A oposição, de alguma forma,
poderia ter usado as imagens apesar da censura, não é? E eu penso, esta é a minha tese, que ela de alguma forma foi também envolvida neste processo de desaparecimento das imagens. Como é que isso aconteceu? Bem, eu penso que é preciso dar algumas voltas teóricas para tentar perceber um pouco como é que de alguma forma a oposição também foi envolvida neste processo, e eu penso que isso tem a ver com a questão do medo e de todas as lógicas difíceis de desenlaçar que têm a ver com a utilização política das imagens. Os anos 30 foram muito curiosos em relação ao uso político da imagem e demonstram, no fundo, que o poder, verdadeiramente, o poder que em francês chama pourvoir, o poder tem muito a ver com o poder de gerar ou de suprimir imagens, não é? Portanto, quando falamos na questão da supressão das imagens ou na questão da construção, estamos efetivamente a falar de algo que é essencial para a constituição do poder. Foi, aliás, através das imagens que os modernistas que apoiavam o regime militar construíram a imagem icónica de Salazar. Salazar enraizou no país a ideia de ser um político da palavra, hábil nos discursos, fechado nos gabinetes, não gostando de viajar e não se oferecendo ao cerimonial das viagens de Estado que agradam ao povo e fornecem imagens fortes nos jornais. O regime do Estado Novo parece ser, por isso, a antítese do fascismo europeu, que era tudo isto, não é? Ostentatório na pose da imagem. Mas Salazar foi muito fotografado em imagens bem trabalhadas pela propaganda, em doses certas e não excessivas, diria. Um uso da imagem muito criterioso e não muito abundante. Convido-vos a analisar uma série de imagens publicadas entre dezembro de 31 e agosto de 33, até para fazerem um paralelo entre as imagens da oposição e as imagens do regime nesta altura. Portanto, trata-se do período em que Salazar passou de Ministro das Finanças a Presidente do Conselho, até ao período em que aprova em plebiscito a Constituição do Estado Novo. São imagens que foram capas do Notícias Ilustrado, dirigidos por Leitão de Barros. Até aí, normalmente, Salazar surgia em fotos de grupo e raras vezes como personagem central, mas tudo muda em dezembro de 1931 com esta capa invulgar. Salazar faz uma visita de noite aos pescadores. A retórica da imagem é uma novidade no meio político português, não é? Salazar aparece como um humilde funcionário de cabeça baixa a tomar notas, ouvindo as queixas do povo, de noite, aparecendo como que de surpresa. Outra das fotos interessantes é esta da esquerda, aliás, as duas, não é? Mas são dois clichês, como se diria na altura do Denis Salgado. Mas eu chamo-vos a atenção para a foto da esquerda, em que Salazar aparece numa janela do Ministério das Finanças, como que surpreendido pela objetiva do fotógrafo. Sorri tranquilo. A legenda diz: o primeiro sorriso de Salazar. Subentende ser o primeiro sorriso como chefe, não é? Esta foto é de maio de 32. Salazar é nomeado Presidente do Conselho antes de o ser nesta mesma imagem. Ele acabava de receber uma distinção oferecida pelo regime, só atribuída aos chefes de Estado, aos presidentes do Conselho. Portanto, ele recebeu essa distinção antes de ser Presidente do Conselho. E a nomeação efetiva aconteceria um mês e pouco depois. Mas é curioso que esta imagem constrói já, antes de o ser, a imagem do Presidente do Conselho, a imagem do chefe. O ciclo conclui-se em dezembro de 32 com outro estonteante estudo que mostra a expressão de Salazar nos painéis de São Vicente. Leitão de Barros compara a figura de Salazar com a do financeiro Estevão Afonso, de 1540, pintado no painel dos pescadores, com Salazar, sugerindo uma continuidade histórica em momentos decisivos para o país, não é? Na mesma edição em que sai esta capa do Notícias Ilustrado, o António Ferro inicia as célebres entrevistas com Salazar. No interior, as imagens dos encontros entre Salazar e Ferro ilustram também a reportagem da expressão de Salazar nos painéis de Nuno Gonçalves. As imagens que acompanham as entrevistas com Salazar são outro dos momentos fundamentais na construção da imagem do ditador. A mais famosa talvez seja esta, Salazar com Ferro
e o diretor do sanatório do Caramulo, debaixo da árvore, na aldeia de Santa Combadão. Portanto, Salazar surge entre dezembro de 31 e dezembro de 32, o ano em que acede ao poder, 7 vezes na página do Notícias Ilustrado. É um Salazar homem de ação, governante que já o era antes de o ser, e o predestinado passou de homem real a mito em apenas um ano. Esta série de imagens é um completo trabalho de propaganda, parecido com aquele que vimos do dadaísta John Heartfield. Não é o cesarismo de Mussolini e de Hitler. Salazar aparece ao mesmo tempo como um homem do povo, mas acima do povo. É uma política feita ao estilo da instituição que secularmente mais apurou a retórica das imagens, a Igreja. Politicamente só existe o que o público sabe que existe, afirma Salazar no discurso de inauguração do Secretariado da Propaganda Nacional em 1933, resumindo nesta única frase toda a política de imagens do regime. No fundo, só existe em política o que se mostra. Os fotógrafos destas imagens foram alguns dos melhores fotógrafos portugueses deste período, sob a direção gráfica de outro grande nome do modernismo português, Leitão de Barros. Falamos de Denis Salgado, que fez a maior parte destas imagens, Ferreira da Cunha, os irmãos Mário e Horácio Novaes, Serra Ribeiro, Raul Reis, Salazar Diniz. Leitão de Barros usou no Notícias Ilustrado a novidade técnica da rotogravura. Estas imagens são realmente extraordinárias, na forma como são publicadas, uma novidade para a época. E estes fotógrafos seriam, como diz a Emília Tavares, e cito, os principais obreiros de uma imagética de propaganda oficial do regime do Estado Novo. E seria, aliás, interessante tentar perceber porque é que os melhores fotógrafos portugueses estiveram nos anos 30 com a ditadura e não com a oposição, nem houve sequer divisão, não é? Ao contrário do que se passou, por exemplo, na Alemanha, por essas alturas, e ao contrário do que se passaria depois com o neorrealismo nos anos 50 e nos anos 60. A política de imagens do regime do Estado Novo é complexa. Ao mesmo tempo que limpam o cotidiano das imagens reais, não é? Das imagens cruas, do fotorrealismo, do fotojornalismo, e desmaginam o país de imagens livre, reconfiguram-no, o país e as suas figuras, em imagens trabalhadas para serem símbolos e destinadas à memória. Isto passa-se também com o próprio corpo de Salazar, não é? É como se o corpo de Salazar tivesse sido colocado fora das imagens. E eu falo do Salazar descomposto, do Salazar que esfrega o nariz e que tem as calças desalinhadas. Basta ver, por exemplo, a forma como nós, hoje, em democracia, perseguimos os políticos, não é? Portanto, os políticos são fotografados de todas as maneiras e podem ser manipulados. É possível fazer toda uma série de imagens más dos políticos, não é? Com maus esgares a fazer coisas que não deveriam fazer, não é? Ainda há pouco tempo o selecionador da Alemanha foi apanhado a fazer um gesto feio durante um jogo e isso foi notícia em todo o mundo. Isso não acontecia naquela altura. Portanto, as imagens reais, documentais de Salazar foram tão bem desmaginadas, não é? Foram tão bem negadas. E, portanto, para aparecer um Salazar eidolon, não é? Um corpo significante. As imagens têm a potência de libertar os invisíveis do mundo, trazendo-os para o espaço público, e por isso têm também a potência de reprimir a própria insubmissão das imagens. Às imagens de Salazar e também do regime, chamei eu, numa outra conferência, o espetáculo do sigilo. Ou seja, uma imagem forte e castradora cuja função é esconder e anular todas as outras imagens do real. A tensão entre o visível e o invisível é essencial. Para o regime salazarista, tratava-se de anular todas as imagens perturbadoras da ordem sobre a qual pretendiam sustentar o regime. Era preciso desertificar, castrar o país de imagens para que as poucas imagens construídas à volta de uma única figura, o conceito de Salazar-nação, se impusessem com toda a força desejante. É a figura da ordem como a ordem das imagens. Um mundo absolutamente fechado e controlado pela polícia. Só se permitiam as imagens desta ordem. Para a oposição política, a saída teria que forçosamente passar por conseguir romper este ciclo, este jogo repressor. Precisava, por isso, sobretudo, de existir como imagem, para romper o véu castrante. Ora, o que acontece é que os homens da oposição também usaram, no fundo, o potencial regenerador da identidade que a imagem lhes permitia. A vergonha social
à vergonha social da prisão respondiam com uma pose orgulhosa, um retrato ostentado de forma digna, que também é uma forma de espetáculo do sigilo, não é? Ou seja, eles escolhiam, como neste caso, uma imagem que esconda todas as outras imagens do seu real, que seria, nesta altura, a condição miserável da prisão, as imagens da desonra e da infâmia. As fotos em poses bem vestidas pareciam destinadas a esconder estas outras imagens. E, portanto, esta é, aliás, uma das raras imagens dessas outras imagens que eu chamaria as imagens do real, não é? É uma raríssima imagem que eu descobri há muito pouco tempo. Ainda tive tempo de a incluir no 4º episódio da minha série que vai para o ar no próximo fim de semana. É uma imagem dos homens no campo de concentração do Tarrafal de São Nicolau, tirada em 1931 a 32, não é? Mostram presos em calções e camisolas suados e descompostos. Pelo padrão das anteriores, são pouco dignas, talvez, não é? Para eles, mas hoje têm um potencial documental enorme e acredito que tivessem força política se publicadas na altura. Portanto, pela primeira vez, nós vimos como é que eles estariam e se vestiriam num sítio muito quente e úmido, com poucas condições. Seriam assim que andariam normalmente e não vestidos com os seus fatos, não é? Como estavam na imagem anterior. Não sei de quem é a fotografia, nós não sabemos de quem são a fotografia. Sei que faz parte do álbum daquele reviralhista de que vos mostrei há pouco. Ao esconder estas imagens, sobre o disfarce desta outra imagem e das outras que eu vos mostrei, ou seja, do retrato em pose, os opositores do regime, no fundo, foram condicionados pelo jogo das imagens. Reagiram ao medo e tiveram medo das imagens. Tiveram medo de produzir imagens reais, porque elas podiam penalizá-los ainda mais. Mas ao retratar o degredo em poses aristocráticas, estavam no fundo a contribuir para o objetivo da polícia e do regime, a quem objetivamente não interessava demonstrar as condições desumanas do degredo. Tiveram medo de usar as imagens pela vergonha da prisão, contribuíram para a sua própria invisibilidade, o que acabou por ser a sua maior fraqueza, e deixaram imagens confusas para a memória. Uma memória que hoje é tão fraca e que os penaliza, porque eles que foram heróis da resistência deste tempo, hoje praticamente não estão na memória do povo, não é? Temos que ser nós, os investigadores, a desenterrá-los onde eles praticamente não existem, não é? Em Portugal praticamente ninguém sabe o nome de uma destas pessoas, de quem eles são, não conhecem naquelas narrativas pessoais e populares que circulam, tal como conhecem, por exemplo, o nome de Delgado ou do Henrique Calvão, mas destes tempos ninguém conhece o nome do único herói que tenha ficado mítico ou icónico, e eu acho que isso tem exatamente a ver com o facto de não terem conseguido produzir imagens e narrativas que os acompanhassem. Portanto, não gerando imagens de si, não só não conseguiram contra-atacar no campo do simbólico, como deixaram que ele fosse ocupado por uma única figura, a figura de Oliveira Salazar. Não usaram a arma política das imagens como contra-visibilidade ou como forma de escárnio, como demonstraram os dadaístas. O escárnio humorístico é talvez a única forma de esvaziar o poder, mesmo o ditatorial, mostrando que ele não é mais do que uma construção significante. O processo de destituição só se opera quando se lhe opõem imagens de igual potência e amplitude. Ok. Obrigado. Não sei se há tempo para fazer algumas perguntas. Bom, há tempo para fazer ainda algumas perguntas. Não sei se alguém quer colocar uma pergunta. Eu para já colocava uma, antecipando-me. Essa questão que acabaste de dizer agora sobre porque é que os fotógrafos desta época trabalharam para o regime. Será uma questão de emprego? Ou seja, quem lhes dava emprego eram os jornais que estavam ligados ao regime? Não sei, é uma questão... Havia órgãos de imprensa Não, ligados... eu acho que era uma questão ideológica. Eles estavam sinceramente alinhados com aquilo que na altura era a novidade da época, que era o modernismo. Grande parte dos intelectuais sedutores na altura alinharam com o regime, não é? Estou a falar do António Ferro, por exemplo, Leitão de Barros. Mesmo os homens da presença não tinham uma
uma força política de oposição. Não há grandes intelectuais, quer dizer, quase todos os intelectuais portugueses da altura da oposição estavam no exílio, e é bastante estranho que, sobretudo os homens ligados à cultura visual, falo dos cineastas e dos fotógrafos, tenham alinhado com o regime, não é? Ou seja, é estranho que pelo menos algum deles, com qualidade suficiente para poder se opor ao regime, como aconteceu na Alemanha, por exemplo, talvez seja o caso que seja mais fácil de comparar, sim, porque na Alemanha também o regime nazi estava na potência e seduziu muitos dos intelectuais da realização, como é o caso dos arquitetos ou de Leni Riefenstahl, por exemplo. É bastante estranho que isso tenha acontecido em Portugal, não é? Nos anos 50 foi exatamente o oposto. A grande parte dos intelectuais passaram-se todos para a oposição, para o neorrealismo, mas curiosamente nenhum deles com vocação para as artes gráficas ou visuais também, não é? Todos para a literatura. Todos muito para a literatura, sim. Não sei, é uma questão interessante sobre a qual eu estou a pensar e a refletir. Sim. Paulo, primeiro, desculpa. Muito obrigado. Sim. É que agradeço. Sim. Sim. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que, do outro lado, há pessoas que tinham a consciência das imagens. Sim. O José falou. Sim. Sim, não há dúvida. Sim. Sim. Era muito difícil de unir essa abordagem do outro lado, porque não bastava ter uma câmara, havia que pensar nessa. Sim. Eu, de facto, conheço bem, ou estudei bem o caso inglês, no Last Observation, sim, e mais tarde, mas quase todos aqueles intelectuais de classes altas ingleses, não é, que vão trabalhar o próprio Bill Graham, sim, era essa consciência política que estava nas vanguardas, e de facto é estranho, como disse, que... É estranho. Até porque o movimento europeu na altura é muito um movimento de vanguarda, não é? Nós temos o caso dos franceses também, dos ingleses. Não deixa de ser estranho cá em Portugal que não tenha havido pelo menos uma separação, não é? Que haja este contraponto dos bons intelectuais que tenham feito... Nota-se perfeitamente que eles não tinham, estes homens da oposição, não tinham uma grande consciência da narrativa da imagem, do discurso da imagem, mais da palavra e, sobretudo, mais da caricatura, curiosamente. Porque, em grande parte, a escola visual do uso da imagem como arma política era o da caricatura. Nós vimos que em grande parte a decomposição do regime da monarquia foi feita com a caricatura. Foram célebres os caricaturistas portugueses, desde o Bordal Pinheiro ao Câmara Reis e a todos os outros, não é? Os últimos anos do regime da monarquia são fortemente abalados, não é? por overdoses, por assim dizer, de caricatura que descolaram todo o lado simbólico do regime monárquico. Eles podiam usaram de alguma forma. Nós vimos, por exemplo, como a Verdade tentou usar a arma da caricatura. Aquela imagem daquela caricatura enfureceu fortemente o Salazar. A polícia perseguiu a Verdade, tentou apanhar todos os exemplares que havia por causa daquela caricatura. Eles realmente tinham muito medo do potencial das imagens, mas nota-se perfeitamente que eles não tinham um pensamento político sobre as imagens e que reagiam um pouco a partir, talvez, da primeira narrativa popular que se fez sobre a imagem, que era a do retrato, não é? Ou seja, uma narrativa um pouco pequeno-burguesa do retrato como algo que eleva o estatuto social, não é? E, portanto, eles estavam mesmo na prisão em poses de reconstruir uma certa dignidade e pensando apenas na lógica familiar, penso eu, não é? Então. Olá, muito obrigado. Sim. Gostei muito da informação e da imagem. Achei extraordinário falar na questão da reputação e acho que há uma pessoa no meio artístico que acabou por ser deputado, que foi o Fernando Lemos. Sim. Que construiu toda uma constelação de imagens sobre as pessoas de cá e tornou-se um elemento penso que incómodo pela política e por isso simplesmente deixou de conseguir ter trabalho em Portugal. O que volta também é aquela questão do que é que os fotógrafos do meu corpo.
sim, é verdade, não é? Eu não coloco essa questão, não é? Mas na Alemanha, por exemplo, muitos deles tiveram que se exilar, não é? E viveram em condições complicadas e estiveram nos exílios também, mas nem por isso deixaram de trabalhar. É essa condição da sobrevivência, obviamente, mas todas estas pessoas arriscaram imenso para lutar contra o regime. Alguns sofreram 7 e 8 exílios, não é? Uma daquelas pessoas que ali estava... foi fotografado numa cela do Aljube, tinha 8 filhos e foi para aí exilado 6 ou 7 vezes, percorreu os exílios todos. E, portanto, eles obviamente... Não voltaram mais. Há casos dramáticos, não é? O Mário Castelhano, por exemplo, no exílio dos Açores, separou-se da mulher e teve que conseguir, com muita dificuldade, levar o filho para os Açores. O filho tinha 5 anos na altura, não é? Portanto, os casos a esse nível também é uma história que não está feita e, portanto, nós não a conhecemos, do dramatismo que foram estes anos da resistência. Porque nós conhecemos muito mais o caso dos anos 50 e dos anos 60, não é? A nossa memória da oposição à ditadura está aí. Estes anos que foram realmente dramáticos apagaram-se quase completamente da nossa memória, sobretudo a popular. Emília. Olá, Emília. Sim. Que a Emília estudou bastante bem, não é? Exatamente. Melhor do que eu. Eu acho que até certo ponto não parece quase que eles fossem ainda alinhados com nada, não é? Porque há uma questão aqui que é também o dinamismo do próprio fotojornalismo neste período, que está para além de qualquer ideologia. Portanto, é um meio que é muito, não é? Em que estão muitos fotógrafos a trabalhar, em que há uma segunda geração de fotógrafos a trabalhar, é quase a mesma coisa que dizer que o Miguel ou o António Novaes estavam engajados com Com a monarquia. Com a monarquia ou com o republicanismo. A maior parte deles publicaram tantas imagens sobre a República, ainda antes da instauração da República. Há, como é óbvio, uma manipulação enorme a seguir da imagem. Essa imagem que estão a usar é infinitamente construída pelos fotógrafos, que querem fotografar. O regime, o arquivo que vai constituir é um arquivo, e isso é que é fundamental. O arquivo que o regime vai constituir é o arquivo da imprensa. O regime não constitui um corpo de fotógrafos, não é? Sim. Que vai gerir as imagens da propaganda. Portanto, são as imagens da imprensa que vão alimentar durante muitos anos as próprias imagens do arquivo, que o SBR depois utiliza também, em outras circunstâncias muito diversas. E aquilo que também me parece muito interessante é que, de facto, depois muitos destes fotojornalistas têm essa ligação com o cinema. Muitos deles passam a ser operadores de cinema. Sim. Como aconteceu com o Cartier-Bresson também, por exemplo. Sim. O Juan também, passou a ligar-se ao cinema. E, portanto, esta contaminação também, de facto, entre o cinema, entre este lado visual, que não tem espaço para ser outra coisa que não a iconografia do regime, também passa muito pela dificuldade de meios que qualquer oposição teria em publicar uma imagem, fazer divulgar uma imagem de forma massiva. Não havia meios. Não havia oposição. Os casos alemão, etc., são muito particulares. Porque as vanguardas estéticas nessa altura... Sim. Não sei se não haveria meios, Emília, porque, por exemplo, A Verdade é um jornal muito bom, com uma grande qualidade gráfica. Aquelas imagens, não sei se as posso voltar ali a meter, estas imagens mostram que eles tinham meios para poder fazer coisas de muita qualidade. Esta imagem não é uma imagem fácil de fazer, não é? São boas imagens. E eles próprios teriam com certeza. Aliás, todas essas questões são óbvias, mas eu tenho a impressão que havia uma desvalorização da imagem muito típica nos intelectuais naquela altura. Aliás, o Partido Comunista tinha uma versão sobre o lado demagógico, muito platónico, não é? Ou seja, a desconfiança platónica em relação à imagem também, não é? Agora, talvez o que é interessante é que nós vimos sempre o regime primeiro e estas pessoas como sendo manipuladas ou usadas, e eu penso que se pode também analisar ao contrário, ou seja, o regime é em grande parte uma construção.
não é? O regime é uma construção e estas pessoas pensaram o regime. Foram eles que pensaram o regime, não foi Salazar, não foram os militares. Os militares têm uma noção do poder, mas eles pensaram o regime. E pensaram o regime de uma forma extraordinariamente forte, tão forte que ainda hoje está entranhado, não é? Ou seja, grande parte daquilo que foram as imagens da propaganda, das narrativas que ficaram, da sedução que ainda existe em relação à imagem do Salazar, foi construído por eles, não é? Eu não sei se eles tinham, se os fotógrafos tinham efetivamente um pensamento político forte sobre as imagens, mas os modernistas, não é? O Leitão de Barros, o António Ferro, tinham de certeza, não é? E alguns deles teriam com certeza também. E tinham um pensamento político, porque o pensamento político deles era um pensamento em relação ao país. Tinham um país, podia não ser aquele país que era o mesmo que os militares pensavam, mas era um país. E nessa altura a marca que deixaram foi extraordinariamente forte, isso eu não tenho dúvidas. Quem se utilizou de quem, isso talvez seja mais difícil de analisar. Não sei se temos talvez espaço para só mais uma pergunta, não sei se mais alguém, nós começámos um bocadinho atrasados. E temos se mais ninguém quer falar, eu queria agradecer muito ao Jacinto, que desde o princípio me disse: eu tenho uma coisa para levar a essa conferência. E eu disse: é uma conferência sobre imagens, mas é isso que eu tenho. Porque realmente é fantástico, esta investigação está tanto por fazer e o documentário que o programa que está a passar agora é de facto notável nesse aspecto, na iconografia toda que está a levantar para identificar as pessoas e, portanto, agradecer mais uma vez a disponibilidade para vir aqui no meio da sua agenda profissional sempre muito complexa. Ok, obrigado. Muito obrigada. Obrigado. E vamos passar. Ora bem, vamos um bocadinho atrasados, mas vamos então passar à segunda parte, antes do coffee break. O Nélio Conceição é investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas do Instituto de Filosofia IFIO Nova. Doutorou-se com uma tese interessantíssima em Walter Benjamin e vai apresentar uma comunicação que se chama A Obra e o Tempo que a Viu Nascer, sobre a dimensão histórico-crítica da fotografia em Walter Benjamin. Obrigada, Nélio. Eu vou dar a palavra, então. Tá. Faço umas palavras em inglês, só para explicar. Sim, se quiser só. Sim. Fazer assim um resumo. Começar então. Está a funcionar? Tá. Queria também, antes de mais, agradecer à organização o amável convite e estimulante também para pensar estas questões em torno da relação entre fotografia e sociedade. E se calhar vou fazer um breve resumo em inglês. Não sei se estarão aqui alguns. Unfortunately, for the English speakers, I will present in Portuguese, but I can do just a brief abstract of what I'm going to present. I'll try to I tried to read some of Benjamin's texts regarding this relationship between photography and society, and I will start by introducing. I will start by shortly analyzing the movie of a Portuguese filmmaker, which is Pedro Costa, and the kind of artistic gesture he makes in the beginning of this movie. This is Cavalo Dinheiro, or Horse Money, in which he introduces, when he begins this movie by bringing to the present the work of Jacob Riis, some photographs of Jacob Riis. And by analyzing this gesture, this artistic gesture, I will try to understand some ideas of Walter Benjamin through these things. Hopefully it will help me to understand some of the layers of Benjamin's texts, because every time I read Benjamin's texts, they always seem to bring me something else, something different. And
somehow it also helped me to understand what Filipe César bring us yesterday in this relationship with the idea of transmission of a certain struggle against historicism and the idea of a gesture, of bringing something from the archive into the present. So my team is, I'm going to work with the classics of the theory of photography, but also with some contemporary phenomena. So, and now in Portuguese. Every time I've been working as, como a Margarida disse, have to change. Como a Margarida disse, eu trabalho já há alguns anos sobre o pensamento de Walter Benjamin, entre outros, e sobre a questão da fotografia. E quando percebi que a conferência aqui seria sobre a questão da sociedade e também sobre uma certa esquerda ou um certo papel contestatário da fotografia, isso obrigou-me a reler também alguns aspectos da obra dele em função destas ideias, porque de alguma forma é muito claro, é muito óbvio que Benjamin se inspirou no marxismo e se inspirou num papel político e social da fotografia, mas por outro lado as suas ideias têm sempre um caráter muito específico e que se furta às simplificações da teoria marxista ou da teoria ortodoxa do marxismo. Então tentei fazer um apanhado dessa especificidade e desses aspectos que me parecem estimulantes também para pensar estas questões. Depois, entretanto, há umas semanas tinha revisto o filme do Pedro Costa e achei que ele seria um ótimo mote para trazer e um ótimo ponto de partida. E ontem com o filme da Filipe César e com o que ela disse também acho que faz sentido. Eu vou ler o texto, tenho aqui um texto mais ou menos preparado. O último filme de Pedro Costa, intitulado Cavalo de Dinheiro, abre com uma sequência de imagens de Jacob Riis, do trabalho How the Other Half Lives, um clássico da história da fotografia pela sua relação com questões políticas e sociais, no qual é retratada, descrita e analisada a precariedade das condições de vida das classes mais desfavorecidas de Nova Iorque em finais do século XIX, na sequência dos grandes movimentos de migração que marcaram esse período e das profundas transformações urbanas que o acompanharam. Na sua maioria são imagens subterrâneas, quer quando retratam os espaços de habitação, trabalho ou lazer da população, quer quando retratam um exterior que, num certo sentido, também estaria fora da visibilidade, ofuscado pelo predomínio da metade favorecida. Muitas das imagens mais fortes e mais impressionantes são de espaços exíguos, cujo acesso foi facilitado pela investigação e também pelas técnicas de iluminação adotadas por Riis, nomeadamente o uso do flash à base de pó de magnésio. Aqui mais alguns exemplos desta galeria. Eu não tenho a certeza se todas estas imagens entram no filme, mas penso que quase todas entram naquela galeria inicial. O filme Cavalo de Dinheiro, por sua vez, surge na continuação de outros filmes de Pedro Costa. Eu não trouxe film frames, né, para já. Vou passar depois no final da conferência, vou terminar com um pequeno trecho que fechará a minha comunicação, mas espero que alguns de vós tenham visto, ou pelo menos eu vou tentar fazer só uma breve análise destas relações. Portanto, o filme Cavalo de Dinheiro surge na continuação de outros filmes de Pedro Costa. É ainda a história das Fontainhas, esse bairro da periferia que já não existe por via da sua demolição, ou que talvez exista de forma extremamente profunda e problemática nas memórias e nos novos espaços habitados pelos desalojados. Dar conta dessa outra existência não é fácil, mas é nela que Pedro Costa tem mergulhado de forma paciente e meticulosa. No caso de Cavalo de Dinheiro, falo ao seguir de perto Ventura, o seu velho conhecido e que já fora protagonista de Juventude em Marcha. Mas desta vez, os fantasmas de Ventura estão mais densos, amplificando, com recurso à construção da palavra e ao jogo de espaços e de sombras, que são muito característicos de Pedro Costa e que neste filme também são bastante explorados. Portanto, como diria, os fantasmas de Ventura estão mais densos
E por via do modo como Pedro Costa constrói o filme, nós temos acesso a um duplo movimento de intimidade. Por um lado, o daquelas vidas específicas, com todos os seus dramas, paixões e desilusões, mas também o de uma intimidade coletiva histórica, selo que se imprime nos rostos e nas palavras, num ajuste de contas com o colonialismo português e com o período pós-revolucionário. Portanto, é também de fantasmas que este filme trata, ele que é desde o seu início assombrado por estas presenças anacrónicas das fotografias de Ries, as quais, de um certo ponto de vista, parecem ter pouco a ver com os passos percorridos por Ventura, parece ter pouco a ver com a periferia de Lisboa. Essa referência direta à Nova Iorque no veragem do século XX é assim um gesto pleno de repercussões, que nos permite ver o filme dentro de uma certa linhagem da relação entre a representação fotográfica e fílmica. Trata-se da matriz documental, segundo a qual ambas as formas, pese embora as diferenças óbvias, se unem segundo o princípio de evidência que constrói muita da sua dimensão social e política. A maior parte dos fotografados por Ries são seres das sombras, que por isso se ajustam ao olhar de Pedro Costa às personagens que, com ele, constroem os filmes nessa procura de uma sintonia com os ritmos da vida. A meio do filme, também nos é apresentada uma galeria de retratos, na sua fotografia quase expressionista, que eu vou depois mostrar no final. Mas ao passo que as fotografias de Ries têm um desespero enclausurado numa impossibilidade amplificada pela exiguidade do espaço e por aquele flash que espalha nas imagens o branco queimado, as fotografias de Costa, sem deixarem de ter este desespero, ou um outro desespero, provavelmente, têm também outra coisa, uma espécie de força e de delicadeza ética. A delicadeza e a ética possíveis quando se trata de fazer arte com as metades escondidas da sociedade. E essa característica contagia o resto do filme. Mesmo nos momentos mais desesperantes e que nos deixam sem fôlego, e para quem viu o filme, estou aqui a falar sobretudo da cena do diálogo no elevador entre Ventura e o soldado de estátua, que é uma viagem pelos traumas da história recente de Portugal, essa história de falsos apaziguamentos. Neste sentido, o gesto de Costa relativamente às fotografias de Ries já não tem apenas a ver com uma citação, com uma apropriação de um material do arquivo da história da fotografia, gesto tantas vezes explorado na arte contemporânea. Talvez, e é a minha hipótese, ele tenha também a ver com essa necessidade de não esquecer e de procurar uma redenção dos sem nome que a engrenagem da história vai deixando para trás. Tarefa que Walter Benjamin concebia como uma parte fundamental da sua concepção de história. E aqui já entrando no aspecto da história de Walter Benjamin. Talvez seja o gesto que não esquece a escravidão anónima, sob a forma de barbárie, que muitas vezes é contemporânea das grandes criações culturais. Portanto, o gesto de Pedro Costa é também uma forma de melhor compreender o trabalho de Ries e, dentro do possível, de estender até ele, a partir do presente, essa força redentora. É a vida dessa outra metade da Nova Iorque de finais do século XIX que assim ganha um outro sentido. E não apenas o filme que Pedro Costa realizou acerca dos sobreviventes das Fontainhas, que ganha um significado a partir das fotografias de Ries. Portanto, é esta dialética que eu queria aqui explorar. Esta referência preliminar a Cavalo de Dinheiro serve então como um mote para uma reflexão sobre a relação entre história e fotografia no pensamento de Benjamin, e que é também uma porta de acesso para a compreensão do seu peculiar materialismo dialético. Algumas questões se levantam. Que a concepção de história está implícita neste gesto que rompe as lógicas causais e cronológicas, explorando as potencialidades da montagem. E como é que a fotografia poderá ter ajudado a transformar a própria relação com esta noção de história? Como veremos, daqui resulta uma outra questão. Qual a relação de uma obra, fotográfica ou não, com o tempo que a viu nascer? E de que forma essa relação pode ser explorada, desenvolvida ou, para usar uma expressão mais cara a Benjamin, desviada? Passo à segunda parte. Naturalmente não me proponho responder profundamente a estas questões, mas apenas levantar algumas possibilidades de leitura. Neste sentido, começo por uma série de considerações de Benjamin acerca do trabalho teórico de Gisèle Freund
ela que terá sido pioneira na investigação sociológica e histórica da fotografia, estabelecendo um modelo de estudo baseado no materialismo dialético. Eu disse que ia falar de clássicos, portanto, mais uma vez, um outro clássico de teoria da fotografia. E Gisèle Freund também foi amiga e companheira de Walter Benjamin. Ambos estiveram na mesma altura, nos anos 30, em Paris. E ele foi uma das primeiras pessoas a ler o trabalho de doutoramento da Gisèle Freund, da fotografia em França no século XIX. E acompanhou de perto a realização desse trabalho. E depois escreveu 2 textos em que fala desse trabalho. Portanto, essas considerações de Benjamin aparecem pela primeira vez num texto intitulado Carta de Paris, 2, Pintura e Fotografia, onde é desenvolvida uma reflexão acerca das transformações operadas na fotografia. Transformações que podem ser pensadas em função da história. A referência ao trabalho de Gisèle Freund surge após Benjamin colocar a questão da utilidade da arte. A questão da utilidade. Esta é uma daquelas questões que mostram como Benjamin, sobretudo a partir de finais da década de 20, e se foi aproximando do marxismo e dos debates estéticos em torno de problemas de marcado cunho político e social. Falar agora da utilidade, mais tarde falarei da ideia de tendência, que são conceitos, são noções que parecem, de certa forma, parecem hoje em dia anacrónicas. Se nós perguntarmos qual é a utilidade da arte, parece qualquer coisa assim de estranho, mas que se calhar não são assim tão anacrónicas e se calhar contextualizadas naquele período, que foi um período de intenso debate social e político, podemos ainda aprender alguma coisa com estas questões. E sobretudo como um modo muito particular como Benjamin responde a elas. Portanto, é interessante perceber o modo subtil e perspicaz como essas questões são por ele transformadas, não é? Sem nunca se reduzirem a fórmulas estereotipadas. Voltando à utilidade. Ao longo do texto, nunca o conceito de utilidade é claramente esclarecido, embora sejam apresentados uma série de caminhos que podem abrir esta questão. Benjamin diz, desde logo, que o conceito de utilidade deve ser definido da forma mais ampla possível e que a utilidade da arte, ou, mais especificamente, das conquistas da pintura, não serve apenas à reprodução da percepção, de forma mais ou menos sugestiva, pois se assim fosse, ela legitimar-se-ia num domínio exterior à arte, ao nível da produção cultural da sociedade. Por exemplo, no desenho industrial, na imagem publicitária, na ilustração para fins de divulgação ou científicos. Portanto, a utilidade não nasce dessa possibilidade de se refazer, de uma forma mais ou menos fiel ou artificiosa, o modo como percepcionamos o mundo. E é neste contexto que Benjamin diz que o conceito elementar da utilidade de um quadro foi significativamente alargado pela fotografia e que esta forma mais alargada é a sua forma atual. Aragon teria sido um dos primeiros a assinalar este facto, reforçando a possibilidade de estabelecer uma reflexão sobre a fotografia uma reflexão sobre a pintura a partir da história da fotografia. E esta é a grande viragem. E é aqui que Benjamin parte para a história da fotografia e para o trabalho pioneiro de Gisèle Freund, focando alguns aspectos da sua originalidade que são bem conhecidos dos estudiosos da fotografia, e, nomeadamente, a ascensão da fotografia na sua relação com a ascensão da burguesia, fenómeno exemplificado com a história do retrato, os diversos processos que apontavam para a aceleração e a diminuição do custo da produção de retratos e que progressivamente conduziram ao seu caráter industrial, a descoberta da técnica do physionotrace como processo intermédio entre a miniatura e a fotografia, e também a controvérsia entre pintura e fotografia quanto ao estatuto artístico desta última. Segundo Freund, a pretensão da fotografia a ser uma arte é contemporânea de sua aparição como mercadoria. Isto é, a grande motivação de fazer da fotografia uma arte teria surgido, sobretudo, daqueles que queriam lucrar com o seu caráter de mercadoria. Esta é uma tese do materialismo da Gisèle Freund, é bastante marcado, e é um dos aspectos que o Benjamin reforça e que terá a sua pertinência contemporânea também, num certo sentido. Há ainda uma referência de Freund ao papel fulcral de Disderi, ele que foi um dos primeiros a explorar, a tornar a fotografia, fazer a fotografia entrar numa economia de mercado, não é? Através dos seus retratos feitos em estúdio, dos seus cartes de visite. E Benjamin diz:
Desde essa altura, a fotografia não cessou de tornar vendáveis inúmeras parcelas do campo da percepção óptica. Conquistou para a circulação das mercadorias objetos que praticamente não existiam nela. Fim de citação. Portanto, é interessante, eu reli esta passagem, esta conquista da percepção óptica, que é quase como um equivalente do inconsciente óptico, mas o inconsciente óptico aqui já não é... Pronto, há um desenvolvimento da percepção óptica, mas já não tem aquele caráter positivo que ele atribui ao inconsciente óptico noutros contextos. É um inconsciente óptico que serve à circulação de mercadorias e que serve à economia do mercado. Pronto, a fotografia não só descobre o mundo de uma forma científica e artística, descobre também como produção. O inconsciente óptico serve como produção de mercadorias. Portanto, o inconsciente não é apenas, nesse certo sentido, freudiano, é um inconsciente marxista também, nesse certo sentido. Ele vai depois, Benjamin vai também, depois na sequência destes comentários, falar do falhanço da fotografia dos surrealistas, critica o Renger Patos e reforça a sua admiração pelo Jacinto mostrou, pelo fotógrafo que o Jacinto mostrou, que é o John Artfield, não é? Como um dos bons exemplos da forma como a fotografia pode ter um papel social e político determinante. Mas eu queria voltar agora atrás. É um aspecto que Benjamin fala acerca de Freud, não um aspecto positivo, mas um pequeno reparo, que eu acho que é um aspecto que não vejo muitas vezes falado e que acho interessante porque leva para outras questões. Algumas das considerações de Benjamin relativamente à tese de Freud foram adotadas por uma recensão do texto, publicada em 1938 na revista de investigação social, da qual salienta uma passagem muito semelhante a uma nota que aparecia na Carta de Paris, que diz respeito a uma reserva metodológica por parte de Benjamin. Eu vou por aqui, é uma longa passagem que eu vou ler, peço a vossa paciência. O método do livro, de Freud, portanto, orienta-se pela dialética... Está muito pequeno, não? Lê-se, sim. A sua discussão pode promover o seu desenvolvimento. Por esta razão, devo tocar numa objeção que pode, paralelamente, ajudar a determinar melhor o lugar científico desta investigação. E ele cita a Gisèle Freud, não é? Quanto maior, escreve a autora, o gênio do artista, tanto melhor a sua obra reflete, precisamente devido à originalidade da sua concepção, as tendências da sociedade sua contemporânea. O que dá a pensar nesta frase não é a tentativa de descrever o alcance artístico de uma obra relacionando-a com a estrutura social do tempo que a viu nascer. Problemático é apenas o pressuposto que essa estrutura se manifesta sempre sobre o mesmo aspecto. Na verdade, o seu aspecto mudará com as várias épocas que pousam o olhar sobre a obra. Definir a sua importância como referência à estrutura social da sua época tem muito mais a ver com a capacidade da obra para abrir as portas da época do seu nascimento a outras, mais afastadas e estranhas, para determinar a sua repercussão a partir da história. Essa capacidade foi demonstrada pelo poema de Dante para o século XII, pela obra de Shakespeare para a época isabelina. O esclarecimento da questão que aqui foi mencionada é tanto mais importante quanto a forma de Gisèle Freud ameaça regressar diretamente a uma tese que encontrou a sua mais drástica e ao mesmo tempo mais problemática expressão em Plekhanov. Quanto maior é um escritor, assim escreveu Plekhanov na sua polémica contra Lanson, tanto mais forte e claramente o caráter da sua obra depende do da sua época. Ou, por outras palavras, isto é o itálico do Benjamin, tanto menos é possível encontrar na sua obra aquele elemento que se poderia designar de pessoal. Portanto, Benjamin está aqui num debate com as teorias estéticas soviéticas e de inspiração materialista também. Mas ele aponta noutro sentido. Esta passagem, que conclui a recensão do livro de Gisèle Freud, pode ser lida mediante a oposição entre teor de verdade e teor material de uma obra de arte, tal como Benjamin a formula no texto que escreveu sobre as afinidades eletivas de Goethe. Um texto escrito em 1922. Nos seus traços gerais, essa oposição dá conta dos dois elementos que devem coexistir na relação crítica com a obra de arte e que se concretiza nas figuras do comentador, que ele faz equivaler ao do químico, e do crítico, que ele faz equivaler ao alquimista. O primeiro, o comentador,
debruça-se sobre o conteúdo material da obra, sobre a análise dos conteúdos históricos e filológicos que unem a obra ao tempo que a viu nascer. Trabalho necessário no processo que conduz ao segundo elemento, o momento crítico que procura a verdade e, por assim dizer, o que nela há de pessoal. Não é? Contudo, para atingir qualquer coisa de decisivo do ponto de vista da verdade e da vida, qualquer coisa que transcenda as determinações históricas dos factos e das cronologias, não cabe ao crítico procurar um conteúdo de verdade, desde logo separado do conteúdo material. Muito pelo contrário, deve procurar a mais íntima relação entre ambos. Nas épocas posteriores ao aparecimento da obra, quando o teor material começa eventualmente a aparecer como uma mera curiosidade histórica, que é o que poderíamos olhar para fotografias do Jacob Riis como uma mera curiosidade histórica, uma coisa que está fechada, que teve o seu tempo e que podemos analisar simplesmente como um documento de época fixo, não é? Portanto, muito pelo contrário, o crítico deve contrariar essa tendência e começar pelo comentário. Em rigor, o crítico tem que começar sempre por ser um comentador. Mas é esse trabalho com a historicidade da obra, capaz de reconhecer e, se necessário, limpar os preconceitos e as camadas de interpretação que a história da recepção das obras foi acumulando, seja na literatura, seja na fotografia, é esse trabalho de comentário, dizia, que prepara o momento crítico e o acesso ao seu conteúdo de verdade. Por outras palavras, àquilo que as obras podem dizer acerca da vida. Portanto, o conteúdo de verdade de uma obra não está dado à partida, como algo de fixo ou transparente. Ele revela-se na sua própria historicidade. Se quisermos ser abruptos e, porventura, prolongar esta proposta benjaminiana, podemos dizer que o conteúdo de verdade do trabalho de Jacob Riis ganha um novo acesso no gesto crítico de Pedro Costa, no modo como este olha para aquele e para o tempo que o viu nascer. Pronto, na abertura das portas da época do nascimento de uma obra, que são estas expressões deste texto, na repercussão a partir da história, ideias que vimos a partir da recensão do livro de Freund, trata-se de um jogo fisionómico da possibilidade de pensar uma verdadeira mudança de aspecto, não é? Que é uma expressão de Wittgenstein. Um movimento capaz de, simultaneamente, respeitar a integridade da relação da obra com o seu tempo, mas também o olhar no presente que se debruça sobre o passado. Portanto, este reparo metodológico que Benjamin faz a Freud é bem demonstrativo do caráter morfologicamente dinâmico que o materialismo dialético toma nas suas mãos, caráter que está subjacente de modo determinante ao projeto que ele elaborou sobre as passagens parisienses. Opondo-se aos princípios do historicismo enquanto acumulação de factos segundo uma ordem de causalidade e de progresso linear, o materialismo de Benjamin assenta e integra os princípios da interrupção e da montagem. Estes permitem, através da reconfiguração dos elementos históricos em novas constelações, formar uma imagem dialética em que o agora e o outrora se iluminam mutuamente. Não é? Portanto, é toda a crítica ao historicismo, não é? Ao historicismo do século XIX, que foi iniciada do ponto de vista filosófico por Nietzsche e que alguns contemporâneos de Benjamin também partilhavam, o caso do Krakauer e depois os seus colegas da teoria crítica. Portanto, é toda esta crítica à ideia de que a história pode ser entendida como uma acumulação de factos que, colados uns nos outros e reproduzidos, vão-nos dar um acesso real a qualquer coisa. Não? Isto a ideia de história de Benjamin é completa, que tenta reverter esta noção. E a minha tese, como a Margarida bem sabe também, a minha tese também tenta pensar estas questões, o trabalho que eu tenho desenvolvido tenta pensar estas questões numa relação direta com a fotografia, no sentido em que também o modelo fotográfico, o modo como Benjamin pensou a fotografia também foi um auxiliar importante nesta nova construção da história. E é neste sentido que eu vou encaminhar agora o final da minha comunicação. Tenho tempo? Não tenho. Faltam 3 páginas. Portanto, gostaria agora de dirigir a atenção para um aspecto particular do texto Pequena História da Fotografia, que une um elemento técnico básico e fundamental da fotografia, o tempo de exposição, a este movimento dialético entre agora e outrora.
Tal como muitos outros textos de Benjamin, também Pequena História da Fotografia está povoada de olhares. O olhar, para quem conhece o texto, eu vou fazer agora uma breve exposição dos diversos olhares que percorrem este texto. O olhar da peixeira de New Haven, o olhar da mulher de Dottendey, que são os olhares que surgem no início do texto. Eu não trouxe imagens, mas pronto. O aqui e agora que se descobre como um olhar para trás, o inconsciente óptico, os olhares aterradores das primeiras fotografias que faziam com que as pessoas acreditassem que eram vistas pelos fotografados, o olhar triste, como que esvaziado, de Kafka, a aura das fotografias nos seus começos, e passo a citar, um elemento mediador que dá ao seu olhar, ao olhar dos fotografados, que o trespassa plenitude e confiança, fim de citação, e de novo uma definição de aura. Citação. Seguir com o olhar uma cadeia de montanhas no horizonte ou um ramo de árvore que deita sobre o observador a sua sombra, até que um instante ou a hora participem do seu aparecimento. Isto é respirar a aura dessas montanhas, desse ramo. É uma definição de aura que Benjamin dá no texto. Outro olhar, Atget, que tem um papel determinante, a fotografia de Atget, que tem um papel determinante nesse texto, e a libertação do espaço para o olhar politicamente formado. A observação direta de August Sander e sua relação com a observação delicada de Goethe. A fisionomia como um exercício para olharmos para os outros e nos habituarmos a sermos olhados. Portanto, há toda esta galeria de olhares que fazem parte da Pequena História da Fotografia. Quando, no final do texto, Benjamin parece encaminhar-se para algumas questões de forte pendor social e político, com as quais a fotografia poderia libertar-se das suas fraquezas e tensões históricas, ele volta ao início. A última frase do texto volta aos primórdios da história da fotografia. Passo a citar. É no revérbero desta centelha que se destacam, do fundo escuro da época dos nossos avós, belas e inacessíveis, as primeiras fotografias. Fim de citação. Benjamin utiliza aqui a palavra centelha, que em alemão é Funken, não é? E esta palavra só aparece, portanto, aparece no final, mas aparece mais uma vez neste texto, na sua forma diminutiva, exatamente quando ele tenta assinalar o valor mágico da fotografia, dessa centelha do acaso que queima o caráter da imagem. E uma passagem que eu interpreto como uma espécie de caracterização ontológica da fotografia e do seu caráter irradiante, não é? E que a distingue de outro tipo de imagens, que é uma caracterização também de uma forma clássica da fotografia. E, portanto, este movimento da centelha, que parece que Benjamin está a falar destas tensões dos anos 20 e 30 da fotografia, das tensões políticas e sociais, eu digo, bom, mas não vamos esquecer que há qualquer coisa aqui, um reservatório qualquer nestas primeiras fotografias, que são quase fotografias de álbuns familiares, e que a história da fotografia faz-se neste tipo de movimento. Os olhares deste texto não são apenas uma curiosidade histórica, são também forças que, na sua transformação, exercem um poder possível. Uma outra forma de dizer os fantasmas, que ainda hoje, mais ou menos adormecidos, circulam entre nós. Benjamin não o faz, mas podemos nós incluir nessa galeria da Pequena História da Fotografia o olhar daqueles que foram fotografados por Ries. Portanto, este olhar também poderia estar lá. A Pequena História da Fotografia pode também ser lida como uma história de olhares pairantes, como uma compreensão daquilo que a técnica fotográfica faz à história, não apenas enquanto possibilidade de documentação, enquanto arquivo que luta contra o esquecimento, o lugar que Baudelaire lhe reservava, não é? Mas também enquanto modelo de pensamento histórico-temporal. A própria elaboração conceptual do texto dá conta dos efeitos desta centelha sobre a possibilidade de constituição de uma história da fotografia. Num certo sentido, os aspectos fundamentais desta história dos olhares estarão por detrás daquilo que Hubert Damisch, num texto escrito por altura do 50º aniversário da Pequena História da Fotografia, dizia, não é? E uma citação do Damisch. Se deve existir qualquer coisa como uma história da fotografia, ela tirará o seu início menos de uma narrativa de origem que da compulsão da repetição, que é o conceito de alemão é Wiederholungszwang, que constitui o impulso mais constante do ato fotográfico. O inconsciente, como se sabe, ou se crê saber, não tem história. Ele nem sequer funciona na história e trabalha, agita, como a fotografia faz com a memória. Fim de citação. É, portanto, estranho que Roland Barthes,
não tenha atentado, em Câmara Clara, não tenha atentado na primeira formulação, datada dos anos 30 do século XX, de algo que ele julgava nunca ter sido pensado ou realizado. Citação. Um retrato pintado, por muito semelhante que seja, é o que falta provar, não é uma fotografia. É curioso que não se tenha pensado na perturbação de civilização que este ato novo traz. Gostaria, diz Barthes, que existisse uma história dos olhares, porque a fotografia é o aparecimento do eu próprio como outro, uma dissociação artificiosa da consciência e de identidade. Fim de citação. Como vimos, essa história dos olhares já está em movimento, em Pequena História da Fotografia. Mas para Benjamin, essa história, que resulta da centelha de que acima falava, tem também uma dimensão política. Não é? E esta é uma das outras camadas do texto de Benjamin. Que também ela está já estritamente, diretamente relacionada com o próprio tempo de exposição. Não é? E há uma passagem, há uma entrada do livro das passagens em que ele diz exatamente que é, em virtude da sua constituição técnica, a fotografia, diferentemente da pintura, pode e deve ser associada a um intervalo de tempo determinado e contínuo, o tempo de exposição. E, diz Benjamin, nesta capacidade de precisão cronológica encontra-se já contido in nuce o seu significado político. Portanto, acho que há aqui uma relação direta entre aquilo que Roland Barthes diz, de alguma forma, esta ruptura que a fotografia integra, e quase que uma impossibilidade da fotografia em não ser política, por via do seu tempo, por via do facto da sua constituição temporal, da sua constituição técnica, não ser política. Não é? Ainda relativamente à Pequena História da Fotografia, gostaria de referir a existência de uma tensão, de certa forma implícita, entre o valor da observação direta da realidade, a delicada empiria, que é um termo de Goethe que Benjamin vai utilizar para compreender o trabalho de August Sander, que é um trabalho também ele clássico do ponto de vista da compreensão do estatuto documental da fotografia. Portanto, há uma tensão, esta ideia, a valorização deste trabalho sociológico e paciente, da observação direta, como Benjamin quase dizia, de que August Sander trabalhou como uma espécie de... no sentido de deixar os fotografados falarem por si próprios, não é? Embora construindo naturalmente qualquer coisa, mas é uma observação paciente que tentaria dar uma amostra da sociedade alemã. Há uma tensão entre esta ideia da observação direta da realidade e, noutros momentos do texto, aquilo que poderíamos chamar o ideal construtivista da fotografia, seguindo-se neste sentido a necessidade de construir algo de artificial, de não real, que corresponderia, a uma forma, um entendimento ao trabalho de John Artfield, não é? Que o Jacinto também trouxe e que, de facto, não se pode falar aqui de fotografia documental, no sentido estrito do termo, mas é uma fotografia de um forte caráter também crítico e social. Não é? Esta tensão entre, por um lado, a observação direta da realidade e a ideia de construir algo não real para explorar a fundo o caráter crítico da fotografia, esta tensão pode ser melhor clarificada se atendermos às críticas efetuadas à nova objetividade, que foi uma corrente artística que se estendia desde a literatura, a pintura até a fotografia nos anos 20 e 30 na Alemanha. São vários os momentos em que Benjamin ataca esta corrente que, mascarada de socialista e revolucionária, não serviria senão os interesses das classes dominantes. Num conjunto de notas intitulado exatamente Sob a Crítica da Nova Objetividade, que nunca foi publicado em vida de Benjamin, é um fragmento de 1930 ou 31, ele começa desde logo por criticar a relevância e o significado político dos escritores que estariam sobre a alçada da nova objetividade. A sua crítica incide sobre a articulação entre a noção de efeito imediato e a rejeição da teoria que a acompanha. Para Benjamin, aquilo que está em causa na atenção aos factos da nova objetividade é, mais do que um conteúdo revolucionário, uma relação imediata aos factos que apenas visa o efeito irrefletido, quiçá sentimental, e a polémica, sob a máscara de uma ação política e imediata que tem como consequência uma rejeição da teoria. Já no texto do autor como produtor, de 1934, Benjamin retoma a crítica à nova objetividade
mas desta vez refere-se especificamente à fotografia, no contexto de uma discussão em que tenta mostrar que a função social do movimento, deste movimento da nova objetividade, era sobretudo a de ir buscar à situação política novos efeitos para a diversão do público. Por outras palavras, ela alimentava o aparelho de produção capitalista sem o transformar, como acontecia também com a fotografia de reportagem da época. Em contraposição, Benjamin elogia a força revolucionária do dadaísmo e do John Artfield. O ódio de estimação de Benjamin é este fotógrafo, que é o Alberto Rangapatz. A criatividade na fotografia, para Benjamin, significa a sua cedência à moda. O mundo é belo, que é o título deste livro do Rangapatz, é precisamente esta sua divisa da cedência revolucionária à moda. Nela desmascara-se a atitude de uma fotografia que é capaz, isto é uma citação de Benjamin, peço desculpa, nela desmascara-se a atitude de uma fotografia que é capaz de fazer a montagem de uma lata de conserva no cosmos, mas que se revela incapaz de apreender os contextos humanos em que se insere e que, por isso, até nos seus temas mais gratuitos, representa mais uma antecipação das suas potencialidades comerciais do que um seu conhecimento. De facto, continua Benjamin, como diz Brecht, a situação torna-se tão complexa pelo facto de cada vez menos uma simples reprodução da realidade pode dizer algo sobre a realidade. É realmente preciso construir alguma coisa de artificial, de não real. Fim de citação. Isto é uma citação que aparece na Pequena História da Fotografia. Como nota relativa a estas intuições benjaminianas, não quero deixar de assinalar a pertinência e a atualidade deste debate. Parece um debate passado, mas talvez não, pois toda a história da fotografia documental e de reportagem, desde o início do século XX até aos nossos dias, é marcada pelo confronto, e não pode deixar de o ser, com estes dilemas e estas fragilidades relativas à noção de facto. Digamos que é uma tensão entre a observação direta e construção, que esta tensão faz parte da própria constituição da fotografia. E é até interessante pensar esta tensão até do próprio filme do Pedro Costa, porque se por um lado nós podíamos colocar o trabalho do Jacob Riis nesta primeira dimensão mais documental, de uma fotografia direta, quase de reportagem, porque o trabalho dele também é um trabalho de sociologia, um trabalho de contexto, de investigação, e ao mesmo tempo o Pedro Costa faz um trabalho que é um trabalho artístico, de transformação da realidade. Portanto, embora seja de uma forma documental, toda a fotografia dos seus filmes e todo o trabalho que ele faz é trabalho de uma certa artificialidade. Agora, podemos nos perguntar qual é que, do ponto de vista social, político e ético, qual é que faz mais jus à dimensão política da fotografia? Não é? É uma questão que eu deixo. Portanto, havia, se calhar não tenho tempo, se calhar. Tenho que fechar. Era só uma outra passagem relativa à questão da técnica, não é? Porque, mas eu já não tenho tempo para falar disto. Que era sobre a relação da tendência política, o que ele chama de tendência política, que ele tenta resolver pela questão da técnica, não é? Que é a última passagem deste pequeno excerto, que é um apontamento de Benjamin. Isto tem o valor que tem, mas... Pois um escritor que no exercício mais imediato do seu ofício... o técnico, o questionamento sobre a técnica liquida e infrutífera alternativa entre forma e conteúdo, que é também uma oposição clássica da teoria marxista, não é? E da teoria da compreensão da arte. O técnico consegue ver os obstáculos que são colocados à sua técnica pela ordem produtiva contemporânea. Daqui pode despertar a sua oposição a esta ordem. E isto é o primeiro ponto. Pois um escritor que no exercício mais imediato do seu ofício entra em conflito com a sociedade existente, só assim estará a salvo, em todos os sentidos, de se tornar uma vítima das suas ilusões ideológicas. Portanto, isto segue no contexto da escrita do texto do autor como produtor, em que Benjamin tenta resolver a questão do que é uma boa tendência política de uma obra pela questão da técnica. Portanto, não é pela aplicação de uma determinada ideologia à obra de arte, é no próprio exercício mais íntimo do artista ou do fotógrafo com a sua própria técnica que este se pode virar contra ou opor à sociedade existente. Portanto, é uma ligeira mutação de perspectiva e que marca também a importância que a dimensão técnica tem no pensamento de Benjamin.
Pronto, e para fechar, então, peço desculpa, já me estou a estender, fechava então com uma passagem, com uma parte do filme do Pedro Costa, pois na ideia da repercussão nesse espaço entre dois tempos históricos, Nova Iorque e Fontainhas, ou Lisboa, constrói-se também o papel social e político da fotografia. Estamos aqui muito longe de uma discussão sobre a objetividade da fotografia enquanto documento ou sobre o seu valor artístico, mas, paradoxalmente, estamos também no coração destas questões, no sentido em que a fotografia obrigou-nos e obriga-nos a reconsiderar os próprios limites do que é a arte. Não é? Nós estamos um bocadinho em cima do ano, Pois. mas ainda temos talvez tempo para, pelo menos em português, colocar alguma questão para que esta conferência do Nélio, de alguma forma, cobre todas as questões colocadas pela conferência deste ano, sobretudo pequena história da fotografia, o facto, cada vez que se volta a ler, nos revela novas questões. Nomeadamente uma frase que tu não citaste, mas que está subjacente, que é quando se discute, quem discute qual é a diferença entre a arte e a fotografia, quem está na temática da questão da fotografia como arte, está sentado em cima da cadeira do juiz que ainda não percebeu o pequeno. Exato. Essa frase é bastante bem debate sobre as questões políticas que ele associa à fotografia, não é? Sim. A questão muito importante que está em toda a comunicação, que é a ideia que ele vai buscar da fotografia como metáfora da história. Sim. Como metáfora do mosaico da história pode ser. Logo, também uma questão muito importante em relação à história da fotografia que tu refististe aqui, que é a questão de porque é que a história da fotografia há de ser a história da uma vez, das origens. O que fez com que a história da fotografia se fizesse muito à custa da história da arte. Não é? Sim. E da manipulação da galeria de Masters of Photography, que de alguma forma escondem toda a riqueza política, histórica e social da história da fotografia. Sim, sem dúvida. Acho que ele nunca é muito explícito nesta relação entre a possibilidade de se basear a história da fotografia na própria constituição técnica. Ele nunca é muito explícito em nada, não é? Mas, exato, mas tem toda a riqueza, isto não devia estar a dizer essas coisas, mas ele é muito claro, é muito preciso no que diz, mas deixa subentendido muita coisa que nós podemos depois pensar nesse sentido. E sem dúvida essa outra concepção de história que não, dos Masters of Photography, não é? Que, como uma espécie de corpo morto ou de um arquivo fotográfico, mas perceber o que é que a fotografia exatamente faz à história, não é? Esta pulsão de repetição de que eu falava. E que não está, como referiste a essa questão, não é? Sobre se a fotografia é arte ou não, está ultrapassada. E ele elimina também pelo ponto de vista da técnica, não é? Isto é uma questão para quem nunca se colocou a própria questão de que a arte é uma questão técnica, não só a fotografia, mas a pintura. Ele até fala no texto, o autor como produtor, da técnica literária, não é? E é que é a utilidade ou a boa tendência política da literatura, que ele depois vai estender também à fotografia, não tem a ver com a tal aplicação da ideologia, tem a ver com uma coisa muito subtil que ele tenta fazer, que é a boa tendência, nasce da boa relação e da relação que o artista tem com a sua técnica. E aí, se essa relação é boa, então a tendência será boa também. E então estas pequenas distinções são muito interessantes, acho sempre. A questão de que essa fotografia é arte, mas quando é que a arte precisa ser fotografia, para comunicar, para criar o seu objeto. Isso é uma questão que ao longo do século XX se foi resolvendo. Foi uma questão muito dramática no século XIX e no início do século XX. Sim. O livro do Pedro Miguel Frada, que também corta logo nessas questões, não é? Dizer, como é que ele diz que essa relação complexificada em relação à história do modernismo, na pintura, não é? Que a história inicial da fotografia se fez também por essa relação a uma coisa que lhe é exterior, e demorou tempo também a compreender a sua originalidade.
Bom, mas acho que atualmente está bastante. Não sei se mais alguém quer pôr alguma questão ao Nélio e à riqueza desta intervenção, que eu agradeço muito. Deixo-vos aqui só... Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Não? Bom, então vamos só ao coffee break. Peço desculpa, o atraso fez com que já estivesse um bocado em derrapagem. Vamos a um breve coffee break to return to the two panels that were previewed to the 11:13, but we are going to have a little delay. Okay, so I please go to the coffee break. Fui ótimo, ainda bem que